tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Que Deus abençoe essa porção dessa palavra lida, que possamos entender claramente aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, que Ele continue falando aos nossos corações. Mas eu quero deixar para nós aqui, nosso alimento espiritual, aqui esse texto aqui, ele fala sobre esse cego. Jesus, ele ia entrando, alguns outros evangelhos de Mateus e Lucas, eles falam às vezes, quando na saída de Jesus de Jericó. Mas o que a palavra de Deus quer nos orientar aqui é que o pecador sempre tinha algum problema, assim, né? Ele era doente, ele era cego, ele era paralítico, ele era, porque teve muitos pecados, né? E lá estava esse cego de Jericó no caminho, na entrada da cidade. Não podia nem ficar dentro da cidade, era fora da cidade. Como os leprosos tinham lugar espalhado, lugar separado, lugar, né? Para não se misturar com os sãos, com os santos, vamos dizer assim, com os perfeitos, vamos dizer assim, né? Eram excluídos da sociedade. E aqui diz aqui assim, eu gosto de ver esse texto aqui, que esse cego, ele reconheceu, aqui dentro aquele alvoroço, toda aquela gritaria, ele sendo cego, ele não via nada claramente, mas ele tinha ouvido, os ouvidos dele eram nítidos, era atento, era qualquer barulhozinho, né, a gente sabe disso, qualquer barulho do surdo, o cego, ele sabia que algo sobrenatural estava acontecendo ali, aquela multidão gritando, né? E o que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, é que esse cego, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, não sabemos aqui, que a palavra não fala claramente, foi os discípulos, foi a multidão, falou: cara, você está atrapalhando, né? A gente vê aqui, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas das vezes nós estamos para receber a bênção, irmãos. Deus preparou a bênção para mandar o anjo Gabriel para te trazer a bênção. Muitas das vezes você ouve a voz do inimigo falando através do seu vizinho: não, isso não vai dar certo, não porque isso é assim, não porque isso é assado, não porque eu já fiz e deu errado. Infelizmente, nós, ao invés de ouvirmos a voz de Deus, ouvimos a voz do inimigo. Bartimeu, ele clamava e aquele povo: cale-se. Versículo: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, cada vez mais, a insistência daquele cego, ele queria enxergar, não importava o que iam falar dele, o que ia fazer com ele, mas ele queria enxergar. E nós sabemos que a razão dele, o motivo dele estar clamando, Jesus, filho de Davi, é para que ele visse aquele homem que ele ouvia falar muito, que fazia milagres, que curava, que libertava, que transformava. Esse povo que repreendia, a gente vê que, ao mesmo tempo que o ser humano, quando fala uma coisa, vem e já fala outra. Ele fala uma coisa positiva para você, daqui a pouco, ao mesmo tempo, 5 minutos, 10 minutos, ele vai e fala uma coisa negativa para você. Não foi diferente aqui. Aqui no texto, aqui. Entra, Rony. Entra aqui, vem. Entra aqui. Boa noite. Deus abençoe. Senta lá, fica à vontade. O texto diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele, cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se nós lemos aqui mais adiante, que lemos: parou Jesus e chamaram então o cego, dizendo-lhe, ao mesmo tempo que ele falou assim: não fica atrapalhando, né? E muitos o repreendiam para que se calasse. Aí Jesus falou: manda chamar. Aí o povo já vai lá com outra conversa.
É a voz do inimigo que muitas vezes a gente ouve isso, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, é a voz do inimigo, dá ouvido para que o inimigo está falando das coisas negativas, das coisas derrotadas que nós temos visto no nosso mundo afora aí. Né? Jesus, filho de Davi, e de repente Jesus chama, e aquele mesmo povo que repreendeu aquele cego, ele vai lá, opa, tem bom ânimo, ele te chama. Né? Nós somos assim muitas das vezes, ao mesmo tempo que nós pensamos uma coisa, eu falo assim, vai lá e fala para o nosso irmão, não, acho que não é assim também. Acho que não é de Deus. Acho que não é de Deus, realmente ainda faz essa afirmação, né? Acho que não é de Deus. Como se fosse o próprio Deus, né? Porque quem é que vai saber que é de Deus e que não é de Deus? Se não for aquele que estiver envolvido através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele confirma dentro do nosso coração. Ele não fala de fora para dentro, quem fala de fora para dentro conosco é o inimigo. O Espírito Santo de Deus, ele confirma de dentro para fora em nós. Essa é a diferença que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. E é esse discernimento que nós temos que ter. Quando Deus ele falar conosco, nós temos que termos a clareza, o Pai de Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer que o Senhor vai me honrar. Entra lá, filho, vem lá, entra aqui. Tenta não? A gente E a gente muitas das vezes permite essa voz assim. Hoje mesmo aconteceu um fato lá no posto, né? O rapazinho que eu até convidei ele, o cunhado daquela moça que nós estávamos no portão lá, né? Então eu falei com ele e de repente ele falou, vai Paulo, a gente também não tem que estar todo dia na igreja. Eu falei, não, mas não tem que estar todo dia na igreja. Mas nós temos que estar 24 horas na presença de Deus, Pedro, em nome de Jesus Cristo. Né? Não é para estar realmente na igreja, porque a igreja não salva ninguém, a igreja não cura ninguém, a igreja não transforma ninguém, a igreja não faz nada para ninguém. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, você passou na loja Renato Veículos hoje? Creio que não, mas o Espírito Santo de Deus estava lá também, né, Mara? Eu falei a mesma palavra, do mesmo jeitinho. Aí eu chamei esse rapaz de novo, falei, Pedro, vem aqui para conversar com você. Falar a palavra de Deus. Ele falou, não precisa estar todo dia na igreja, São Paulo. Fala, a palavra de Deus diz assim, em nome de Jesus Cristo. Dessa maneira eu falei com Pedro. Falaram, nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e toda a justiça, e as demais que o Senhor acrescentará a nós. Então nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Depois as outras coisas virão, com certeza, em nossas vidas, por intermédio dessa nossa atitude diante de Deus. Porque Deus, ele é fiel. Deus não é como ser humano, não é como Paulo, que fala muitas das vezes, fala uma coisa e faz outra. Deus, quando ele fala, ele cumpre em nome de Jesus Cristo. Zela pela palavra. Zela pela palavra. E esse cego, Bartimeu, quando ele ouve essa palavra encorajadora, né? Dos próprios aqueles ali que falam, não fica me atrapalhando não, né? Não fica incomodando o mestre. Aí de repente aqueles homens vão, opa, ele te chama, tem bom ânimo. Isso foi uma coragem, uma injeção de ânimo, vamos dizer assim. E nós estamos aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo, também para trazer essa palavra de ânimo, de conforto, essa palavra de gratidão a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se a gente aprendesse a somente a agradecer a Deus e ao invés de ficar pedindo, nós teríamos muito mais bênçãos recebidas do Senhor. É que nós ficamos numa mesmice, num pessimismo, vamos dizer assim, tudo Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá, esquece de agradecer, esquece de glorificar a Deus. Porque a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz ser fiel, no pouco, sobre muito te colocarei. Ela diz claramente ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não precisa fazermos nada, precisamos somente sermos fiéis. E toda vez quando Deus me toca nessa palavra, me lembro lá da minha tia, com diversos filhos lá também, envolvidos lá, um deles morreu com cirrose, né? E a minha tia, Deus, abençoa meus filhos, abençoa. Eu falei, tia, em nome de Jesus, para com esse negócio, e os filhos se destruindo. E eu falei, você precisa em nome de Jesus mudar esse tipo de oração da senhora. Deus ele já fez tudo através de Cristo Jesus lá naquela cruz, tudo, não precisa mais um pingo, não precisa mais um A para Deus acrescentar em nossas vidas, não. Ele fez tudo lá naquela cruz. Basta nós tomarmos posse. Tomamos a posição como verdadeiros filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tem bom ânimo, ele te chama.
Jesus nos está chamando a cada um de nós nesta noite para fazermos diferença, tomarmos posse da promessa da bênção de Deus. Aquele cego, ele deixou aquela capa. São o nosso velho homem que tem que ficar para trás, em nome de Jesus Cristo. E quando eu estava ali sentado no início do louvor, eu estava, Deus, Espírito Santo de Deus me tocando, falando que nós temos que fazermos diferença, nós temos que termos a nossa vida transformada em nome de Jesus, não somente aqui, porque a palavra de Deus diz que muitos me louvam com os lábios, seu coração está longe de mim. Nós temos que fazer como Pedro e João lá diante daquela porta lá naquele templo formoso, lá. Naquela porta formosa. Aquele cego que estava ali também, aquele mendigo que estava ali, pedindo ali uma esmola. E aqueles homens de Deus, assim que temos que agir em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho riqueza alguma, mas a riqueza maior está com o Senhor nosso Deus, que foi preparado para nós no lugar. A nossa riqueza é a nossa salvação. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. É assim que nós temos que agir em nome de Jesus Cristo, sem diferença, sem distinção. Não é aqui, eu não conheço o nome dela, não conheço a senhora aqui, mas eu creio assim que ela já ouviu falar de Jesus. Não há. É para todos em nome de Jesus Cristo. A partir do momento que você ouviu falar de Jesus, você tem que tomar uma posição diante de Deus. Né? E que nós possamos nesse momento, nessa pouca linha que lemos aqui, esse cego de Jericó, ele estava ali assentado na beira do caminho, estava isolado, estava largado, estava jogado as traças, estava jogado as mínguas ali, porque a situação era bem mais ou menos parecida, né? Largado lá para qualquer coisa ali, né? De repente ele toma uma posição diante de Deus, ele vê que Jesus está vendo no sentido, né? Ele ouve aquela multidão gritando por Jesus, atrás da bênção de Deus, atrás do que comer, atrás do que beber ali de Jesus, que Jesus era um manancial, ele é um manancial de água viva. E o cego ouvindo falar que era Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nós possamos tomarmos uma posição diante de Deus. Estamos a todo momento, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus Cristo.